Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Olha, a inteligência artificial ela chegou com tudo no Brasil, né? Tipo um furacão mesmo, sabe? De um lado um fascínio, do outro uma confusão danada. Tá em todo lugar e, sinceramente, parece que veio pra ficar. E se em algum momento deu aquele nó na cabeça com tanta coisa nova aparecendo ao mesmo tempo, relaxa. A nossa conversa de hoje é justamente para tentar botar um pingo de ordem nesse caos todo. Pois é, essa frase aqui viralizou e não foi por acaso. Ela resume assim com uma perfeição incrível o que muita gente está sentindo agora. É basicamente o retrato de um país inteiro tentando entender o que é essa tal de IA, como é que isso funciona e, o mais importante de tudo, como é que isso vai mudar a nossa vida. A sensação é exatamente essa aí da imagem. É como se a gente estivesse de cara com uma onda gigante, sem a menor ideia de para onde correr. Ou, sei lá, preso num labirinto procurando desesperadamente uma saída. A real é que a IA deixou de ser coisa de filme de ficção científica e simplesmente invadiu o nosso dia a dia. Então, a questão não é mais será que a IA vai pegar? Já pegou. A pergunta que todo mundo está se fazendo agora é como é que a gente navega nesse mundo novo? Bom, o primeiro passo é entender a raiz dessa mistura de fascínio e ansiedade que tomou conta do país. E para essa ideia de caos não ficar só na teoria, vamos falar de desafios práticos. São coisas bem reais que já estão afetando a segurança das pessoas e o mercado de trabalho aqui no Brasil. Dá uma olhada nesses pontos. Eles mostram como os riscos são concretos. Primeiro, a dificuldade que a gente tem de olhar para uma imagem e saber se é real ou um deepfake. Depois, o aumento absurdo de golpes que usam clonagem de voz, de imagem e, claro, aquela incerteza gigantesca sobre o futuro do trabalho. Até aqueles aplicativos virais de foto que parecem inofensivos podem trazer riscos para a nossa segurança. E isso tudo leva a gente para uma pergunta ainda mais profunda. Com as respostas todas prontas ali na ponta dos dedos, será que a gente corre o risco de parar de questionar as coisas? De deixar de ir a fundo nos assuntos? É uma reflexão super importante sobre como nosso cérebro vai se adaptar a essa nova realidade. Mas olha só que interessante. No meio desse caos todo, uma reação muito forte começou a surgir. O Brasil não ficou parado de braços cruzados. Então agora a gente vai virar a chave. Vamos sair um pouco dos problemas e falar das soluções, dessa verdadeira corrida nacional pelo conhecimento em IA que está acontecendo. A principal resposta para toda essa confusão tem sido uma só palavra: educação. A gente está vendo uma mobilização impressionante de pessoas querendo aprender sobre IA. Parece que, de repente, deu um estalo coletivo e todo mundo entendeu a urgência de se capacitar. E o mais legal é que esse movimento está vindo de todos os lados. O setor público, com iniciativas como o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. As gigantes da tecnologia, tipo Google, Microsoft, Amazon, oferecendo um monte de curso. E o setor privado também, com empresas grandes investindo em bolsas e parcerias. É literalmente um ecossistema inteiro de aprendizado se formando. Ok, então o país está correndo para aprender. Mas aprender é só o primeiro passo, né? A grande questão é como é que a gente transforma esse conhecimento todo em ação? Pois bem, agora a gente entra num verdadeiro tutorial prático para profissionais focado em como usar a IA de um jeito estratégico. E aqui, gente, está a virada de chave. É uma mudança fundamental na estratégia digital. Pensa comigo. Antes, o foco era total em SEO, certo? Otimizar o conteúdo para aparecer lá em cima no Google. O sonho era ser o primeiro link. Só que agora, o jogo virou. As pessoas estão cada vez mais conversando com as IAs. Elas pedem, perguntam. Então a otimização não é mais só para busca, é para o diálogo. A meta agora é outra, é fazer com que a sua marca, o seu conteúdo, seja a fonte que a IA considera confiável. É o seu texto que ela vai usar para montar a resposta que ela entrega ali, prontinha. Certo, mas e como fazer isso na prática? Bom, essa nova estratégia se resume em 3 passos fundamentais. Vamos dar uma olhada em cada um deles bem detalhado. Primeiro passo, entender que cada IA é um universo completamente diferente. Não dá para tratar todas do mesmo jeito, sabe? Cada uma tem a sua lógica, suas fontes de dados, o seu jeito de apresentar a informação. É preciso ter uma abordagem específica, customizada para cada plataforma. O segundo passo é estar em múltiplos canais. Pensa assim, as IAs bebem de várias fontes para construir as respostas delas. Elas vão buscar informação em tudo que é canto. Por isso, uma marca precisa ter uma presença forte e consistente em vários lugares na internet. Quanto mais a informação sobre ela estiver disponível, maior a chance da IA usá-la como uma fonte confiável. E agora, o terceiro passo, que é a verdadeira dica de ouro para se destacar.
E é aqui que a estratégia se conecta perfeitamente com aquele movimento de educação que a gente acabou de ver. A dica de ouro é essa: ajude as pessoas a aprender. Quando se cria conteúdo educativo, como guias, tutoriais, a gente aproveita essa sede por conhecimento para posicionar uma marca como uma fonte útil, confiável. E é exatamente isso que tanto as pessoas quanto os algoritmos de IA estão procurando. E para fechar nossa conversa, a gente volta para aquela pergunta que está por trás de todo esse caos e dessa corrida pelo aprendizado. Qual vai ser o futuro do trabalho e do valor humano nessa nova era? Então fica a grande pergunta no ar, né? Será que os recursos dos algoritmos vão tomar o lugar dos recursos humanos? A verdade, ninguém tem essa resposta na mão. Ninguém mesmo. Sabe por quê? Porque ela está sendo escrita agora, nesse exato momento, enquanto a gente conversa. O jeito que a sociedade brasileira se educar e se adaptar a partir de hoje é isso que vai decidir o final dessa história. Se inscreve no Aprende Aí, antes que o algoritmo esqueça de você e venha aprender ainda mais com a gente.